Graça e paz, querido. Bom dia aqui nessa manhã, tomando o nosso cafezinho, meditando a palavra do Senhor. Querida, a palavra hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Achei muito interessante meditando nessa manhã, nessa palavra, querido, porque essa palavra vai falar de um homem chamado Simeão. Diz que era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que buscava a presença do Senhor. A Bíblia ressalta que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que estava no templo sempre orando, adorando a Deus, mas um homem que recebeu uma revelação, querido, a revelação de que Jesus ele nasceria. Deus falou ao coração dele que ele não morreria até que ele visse o Cristo. Algo interessante, né, querido? Como que o Espírito Santo de Deus ele pode falar ao nosso coração, ele pode trazer esperança ao nosso coração e ele pode cumprir aquilo que ele prometeu sobre as nossas vidas. Por quê? A Bíblia vai dizer que Jesus nasceu, o Senhor falou poderosamente, diz que passando os dias de purificação, Jesus é levado ao templo. E quando Jesus é levado ao templo pelos seus pais, Simeão está no templo naquele dia. E ele olha Jesus. E eu fico vendo, querido, o Espírito Santo de Deus testificando, e diz que ele pega Jesus no colo, aquela criança, e ele dança, ele adora, e ele acende uma alegria no seu coração, porque ele vê que a promessa que o Espírito Santo de Deus havia feito para ele se cumpriu. E ele vai até dizer para o Senhor que poderia agora recolher, porque ele viu com seus olhos o cumprimento de uma promessa. Querido, isso é o que acontece conosco quando nós temos uma vida de oração, de jejum e de busca. Nós se tornamos pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus ele fala conosco através do seu Espírito, querido, falando de direções, falando de coisas que irão acontecer e de coisas que podemos conquistar se nós perseverarmos, buscarmos a presença do Senhor todos os dias. Assim como esse homem que adorava a Deus e viveu esse momento tão radiante na sua vida, assim é a minha vida e a sua vida, querido. Nós podemos viver de duas maneiras. Nós podemos viver no padrão do mundo, o que o mundo está dizendo, e quando nós olhamos para o mundo é algo triste, porque os princípios de Deus estão sendo corrompidos, mas nós podemos ser a diferença e andar segundo a presença do Senhor. Se você for meditar e estudar, a Bíblia disse que esse homem era cheio do Espírito Santo. Mas se você for olhar alguns outros contextos, você vai ver que Deus havia parado de falar. Do Velho Testamento para o Novo Testamento existe um período em que Deus não se manifestou mais, mas olha aqui, estamos falando de um homem que buscava a Deus, que orava e que jejuava, e a Bíblia diz que ele era cheio da presença de Deus. Então, querido, não se nivele com a média, seja a diferença. Busque Deus, Deus ele vai te usar, e através da sua vida pode ter certeza que os sinais, os prodígios e as maravilhas do Senhor irão acontecer. Pense nisso. Deus abençoe. Um dia de vitória.